Finalmente, o relatório da CPMI do dia 8 saiu. Maravilha, né? Elisiane fez um relatório, ela citou 1 milhão de vezes o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. 268 vezes surge o nome do presidente Bolsonaro em cima de um relatório que foi de uma CPMI que foi batalhada, foi tentaram exaustivamente acabar com o início dos trabalhos. Lembrar da história do momento que Pacheco estava lá puxando o saco do ladrão para ser o candidato a ir para o STF. Os dois até viajaram juntos para a China. E o Pacheco ficou lá com a máscara lá, protetora de não sei o quê, mais o Lula. Porque era interessante para o presidente do Senado, que eu não sei o que ele está fazendo lá no Senado Federal, Pacheco, e ele foi lá com o objetivo de querer a vaguinha dele no STF. Só que ele, todo mundo sabia, né? E ele não quis pensar fora da pequena bolha dele, que o Lula já tinha um candidato ao STF, que foi o Zanin, como agora é ministro do STF. Mas até aquele instante, Pacheco não quis abrir a CPMI, que por imposição do regimento interno do Congresso Nacional deveria ser iniciado no primeiro dia de trabalho da reunião do Congresso Nacional, onde estão as casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas ele queria a vaga do STF e segurou. Os deputados petralhas subiam lá na tribuna da Câmara e falando contra a CPMI, que era isso, que era aquilo. Os senadores petralhas, a mesma coisa, lá no Senado Federal, sendo contra a CPMI. Até que quando viram que era inevitável e o seu Pacheco perdeu a vaga, eles tiveram que mudar o discurso, tanto na Câmara como no Senado Federal, e armaram uma estratégia. Qual seria a estratégia? Nós vamos ter a maioria dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara e dentro do Senado. E lá a gente escolhe os melhores cargos, as melhores posições. Quais seriam elas? Relator e presidente. E foi o que aconteceu. A base do Petralha escolheu Elisiane, lá do Maranhão, e o Lira, o vendido Lira, escolheu alguém que ia passar pano para o Lula, como aconteceu. O deputado assumiu a presidência. E as composições foram sendo feitas, e aqueles que estavam batalhando para que a CPMI revelasse, sim, a verdade dos que tramaram, conspiraram verdadeiramente contra a República, implantando terroristas entre aquelas velhinhas e aqueles velhinhos que quebraram tudo. Eles ficaram praticamente a ver navio. Tanto é que vai ser feito um relatório agora dos que quiseram justamente implantar a CPMI, para descobrir a verdade. Porque o que a Elisiane fez, eu queria mostrar aqui a imagem, essa imagem aqui está no site Metrópolis. Tem a cara da Elisiane ao lado do ladrão. Aqui, isso aí, assim, isso aí. Essa imagem aqui está estampada no jornal Metrópole.
Elisiane Lully. Essa imagem aqui diz tudo. Porque esse relatório aqui não coloca os pingos nos is. E quais seriam esses pingos nos is? O título da matéria diz o seguinte: a ausência de G. Dias descredibiliza relatório de Elisiane na CPMI. A ausência do general Gonçalves Dias na lista de indicados descredibiliza o relatório produzido pela senadora Elisiane Gama na CPMI dos atos antidemocráticos. Gonçalves Dias, o amigo de Lully, que acompanha o cachaceiro desde a época em que ele reinou no seu primeiro mandato, é amigo de longa data. General Gonçalves Dias foi o homem que abriu as portas para os terroristas. General Gonçalves Dias foi o homem que ofereceu água e determinou para que a sua turma do GSI acompanhasse os terroristas. Então, senhora Elisiane Gama, onde está nessa relação aqui da CPMI, do seu relatório, onde está o nome do bandido general Gonçalves Dias? Onde está o nome do canalha Gonçalves Dias? Um outro detalhe. O ministro da Justiça, o ministro da Injustiça, que agora está pleiteando a outra vaga no STF, ele estava lá no dia onde os invasores depredaram os prédios dos três poderes. Ele avistou tudo, ele sabia de tudo, ele recebeu antecipadamente todos os relatórios da Agência de Inteligência do Governo Federal. Vou mais além. O senhor Flácido Dino, ele tinha todas as imagens do gabinete do Ministério da Justiça. E quando solicitado essas imagens na CPMI, magistralmente, as imagens mais importantes desapareceram. Senhora Elisiane Gama, onde está o nome do Flávio Dino nesse relatório aqui da CPMI? Mas ela cita o nome do presidente Bolsonaro 268 vezes. Mas a turma que orquestrou tudo não aparece no relatório mentiroso da senhora Elisiane. Essa é a grande covardia que eu estou aqui me pronunciando para mostrar para todo mundo a hipocrisia desse governo de bandidos, comandado por um ladrão de 9 dedos, que não quer mostrar para o brasileiro os verdadeiros responsáveis pela depredação dos prédios públicos dos três poderes. Esses nomes tinham que estar aqui e não estão. Eu tenho vergonha dessa turma, porque eles desmerecem casas importantes, como o Senado Federal e como a Câmara dos Deputados, que não cumpriram o seu papel ao apresentar um relatório pequeno, onde essa maluca tenta, a todo modo, responsabilizar o presidente Jair Messias Bolsonaro de um ato que ele nem participou, de um ato que ele nem macomunou, de um ato que no dia ele estava até muito bem longe daqui.
Mas como eles sabem, eles jogam na sordidez, jogam nos esquemas mais perversos e perniciosos dessa malfadada república de bananas, eles irão a todo instante tentar incriminar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Só vão tentar, porque no final a verdade vai triunfar. Não adianta a senhora Elisiane, a covarde senadora do Maranhão, Elisiane Gama, tentar esconder aqui nesse relatório os 3 personagens que merecem estar presos. General G. Dias, Gonçalves Dias, Flávio Dino e o presidente Lully, que também sabia de tudo. E por obra da própria articulação deles, se afastou temporariamente e foi para o interior de São Paulo. Nós não podemos esquecer disso. Essas denúncias aqui são sérias e a verdade vai triunfar, senhor presidente. Pode até demorar, mas a verdade vai triunfar. 268 vezes a quantidade de Bolsonaro que aparece no relatório da Elisiane Gama. É muito amor recolhido, não é mesmo? Bando de vagabundos.